Bom, pessoal, eu já fiz aqui nesse canal uma série chamada Historiadores Falaram de Jesus. Então esse vídeo não vai ser sobre isso, tá? Quem quiser eu deixo até na tela final desse. É que teve mais uma vez uma discussão no grupo sobre a historicidade de Jesus. Aí agora que eu tive um tempinho, que eu estava escrevendo outra coisa aqui, ó, dos meus negócios em inglês, eu queria falar um pouco sobre a metodologia científica acerca da historicidade de Jesus. Porque sempre volta esse assunto no grupo e as pessoas elas não seguem metodologia nenhuma, elas acham que tudo depende de crença. Ah, Ronaldo, você é miticista, você não acredita, você é um herege. Eu digo, não, não é assim que funciona, pessoal. Eu, por exemplo, eu não sou budista, mas eu creio na existência de Buda, uma pessoa real, lá o Siddhartha Gautama, por uma metodologia histórica. Entendeu? Eu não preciso acreditar em Buda, não preciso virar budista, eu não preciso seguir as práticas do budismo, eu estou falando de dados, evidências. Então a história, para todo mundo que está vendo esse canal, ela independe de crença. Não importa o que você acredita ou não, a história se baseia em dados, documentos, evidências, e mesmo esses documentos, eles têm que ter um critério. Eu não posso pegar um documento qualquer e interpretar de outra forma e falar, isso prova que Papai Noel existe. Não, tem que ter um critério e uma metodologia. A história também tem metodologia, pessoal. E a maioria dos historiadores que são citados pelos cristãos para provar a existência do Jesus histórico, com todo respeito aos cristãos, eles não são contemporâneos de Jesus, a maioria de um século depois, como por exemplo Plínio Velho e Plínio Jovem. Eles só citam Plínio Jovem, que é o filho do Plínio Velho. Mas o Plínio Velho, que era contemporâneo de Jesus, ele não citou Jesus. Não é engraçado? Eles citam pessoas que não são contemporâneas. Então aqui já foge um pouco da metodologia. Eu não posso, por exemplo, falar que eu vi no século passado, por exemplo, a princesa Isabel saindo com um escravo e foi para o quarto com ele. Eu não fui testemunha. Eu não vivi na época da princesa Isabel. Eu não posso falar que eu vi uma coisa que não é da minha época. Vocês estão entendendo? Isso é desonesto. E nenhum viu Jesus, a pessoa de Jesus. A maioria desses historiadores que eles citam, que nem houve lá no grupo hoje, são de pessoas chamadas cristãs, que os historiadores citam, sendo que a maioria nem estava se referindo aos cristãos de verdade. Mas não vai ser o foco desse vídeo aqui não, tá? Isso aqui dos cristãos de verdade. A questão que eu sempre digo é que ninguém é proibido de acreditar num Jesus histórico, só para deixar claro. Vai de cada um. Ronaldo, eu sou cristão, eu acho que teve um Jesus. Tudo bem. Mas as provas apresentadas, elas não provam absolutamente nada. Eu já fiz uma análise completa aqui dos historiadores, está aqui no canal. A história também exige uma metodologia. Eu vou dar um exemplo aqui do Tácito, que é sempre citado nesses debates. Essa aqui é a citação de Tácito, eu já mostrei em outro vídeo. Estou até com o esboço aqui aberto, ó, daquele vídeo que eu fiz aquela vez, ó, com todos os problemas da citação de Tácito. Aqui, ó. Tácito chama o governador de procurador, ele erra aqui na época, faz um montão de coisa equivocada. A citação dele só aparece séculos depois, acho que é com Orígenes, se eu não estou enganado. Enfim, não tem nada a ver. Então, mas não é esse o foco do vídeo, tá? Quem quiser, tem até a prova gráfica aqui, ó. O trecho de Tácito foi analisado pela faculdade lá, Universidade Alemã. Aqui onde você vê que parece um I, na verdade aqui era um E. Eram crestões. Então toda essa complicação aqui eu já mostrei no outro vídeo, não é o foco desse, tá? Mas vamos pegar esse exemplo aqui de Tácito. Além das problemáticas do texto de Tácito, falsificação, era outro grupo de pessoas que ele estava falando, ele erra o nome lá do procurador e chama de procurador ou governador, etc e tal, um erro que Tácito, um historiador sério, jamais faria. Além dessas questões, ter um grupo de pessoas, vamos supor aqui que Tácito estivesse falando dos cristãos mesmos aqui, ó, vou até grifar aqui, ó, que o povo apelidava de cristãos. Eu vou até ler aqui para vocês, ó. Um boato, a cabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Essa seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Isso aqui é dos Anais de Tácito, livro 15, capítulo 44, tá? Então, vocês estão vendo aqui a citação de Tácito, mas Tácito não é da época de Pilatos, ele não é nem contemporâneo, tá? Mas ele diz aqui que Nero fez torturas horríveis a esse grupo que era apelidado de cristãos, que na verdade eram cristãos, mas vamos considerar como cristãos. Então ter um grupo de pessoas, como ali os cristãos no caso, 80 anos depois, quando Tácito escreve isso, ou seja, já tinha tempo de ter vários grupos que acreditam em algo, não torna o algo real. Por exemplo, existe quase 1 bilhão de hindus no mundo, que creem em milhares de deuses.
Então eu não posso dizer que só porque existem hindus que acreditam em Krishna, Shiva, Devaki, mas não sei o que, eu não posso dizer que isso prova que esses deuses existem. Eu posso dizer que tem um deus elefante lá, por exemplo, chamado Ganesh. Ah, Ronaldo, não existe Ganesh, mas tem quase 1 bilhão de pessoas que creem que existe. Isso faz de Ganesh real? Não. A mesma coisa, o fato de ter seguidores desses deuses faz desses deuses reais? Alguém viu o Ganesh pessoalmente? Estava lá na Índia milênios atrás e viu, ó, eu vi Ganesh pessoalmente. Não, são só seguidores posteriores. É o mesmo aqui Tácito e os cristãos. Tácito viu Jesus? Não. Ele está falando de um grupo de pessoas quase 80 anos depois que acreditavam nesse Jesus. É diferente. Então vamos adaptar aqui a narrativa de Tácito para o nosso tempo. Vou fazer um exemplo hipotético aqui com vocês. Vamos fingir que eu, Ronaldo, autor desse vídeo, eu, Ronaldo, aqui do canal Analisando as Escrituras, eu sou um historiador. Uma hipótese, um exemplo hipotético. E eu estou escrevendo sobre os seguidores do ET Bilu. Vocês lembram do ET Bilu que apareceu lá em Goiás? Que até o CQC foi lá, o Danilo Gentili foi lá e desmascarou, viu que era um cara lá escondido atrás de uma moita. Então eu, Ronaldo, eu estou falando que os seguidores do ET Bilu chegaram aqui em São Paulo, onde eu moro, agora em 2020, e eu vou escrever para gerações futuras. Olha, pessoal, aqui em São Paulo tem um grupo de pessoas que acreditam que aquele ET Bilu lá que o Danilo Gentili mostrou lá no CQC é real. Estou dando para vocês entenderem o exemplo hipotético? Então vamos supor que eu vou escrever isso. Eu vou usar exatamente a mesma narrativa de Tácito. Essa aqui, ó. Só que eu vou mudar os personagens. Mas é a mesma narrativa. Eu vou escrever. Eu estou aqui em São Paulo, em 2020 eu estou escrevendo. Então, pessoal, um boato acabrunhador atribuía a ufólogos a ordem de pôr fogo na cidade. A cidade estava em chama, que nem o Black Lives Matter agora. Então, para cortar o mal pela raiz, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aqui eu vou até chamar ele de governador, fazer que nem Tácito, fazer um erro grosseiro. O governador Bruno Covas, sendo que o Bruno Covas é prefeito, ele imaginou culpados esses ufólogos e entregou eles a torturas mais horríveis, esses homens detestados pelas suas façanhas, porque ninguém acredita em ET, então eles eram detestáveis, que o povo apelidava de seguidores do ET Bilu. Esse nome vem-lhes de Bilu, que sob o governo do Ronaldo Caiado, lá de Goiás, foi condenado à prisão pelo governador Ronaldo Caiado. Essa seita perniciosa, reprimida lá no começo, ela expandiu-se de novo, não somente lá em Goiás, do Caiado, onde tinha se originado, mas também na própria cidade de São Paulo, onde eu estou agora. E aí, pessoal, isso prova que o ET Bilu existe? Quer ver? Ó, eu coloquei as duas narrativas lado a lado aqui, ó, a mesma narrativa, só mudei os personagens. Eu estou falando de uma seita que chegou aqui em São Paulo, que começou lá em Goiás, com um cara que fingia que era um ET Bilu, ou que tinha contato com o ET Bilu, e essa seita chegou aqui em São Paulo e eu estou escrevendo para gerações futuras. As gerações futuras podem pegar essa minha narrativa aqui e dizer que o ET Bilu existe, porque eu estou falando de seguidores dele? Ah, Ronaldo, mas Tácito mencionou aqui, ó, que Jesus foi crucificado pelo procurador Pôncio Pilatos. Eu também. Eu mencionei aqui, ó, que o Bilu foi condenado pelo governador Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado existe. Ele é um personagem real, está lá em Goiás até hoje. E aí? Isso faz do ET Bilu real? Não. É por isso que eu falei, a história tem uma metodologia. Vamos ver alguns detalhes. Eu, nessa história fictícia, eu nunca vi o ET Bilu. Da mesma forma, Tácito nunca viu Jesus. Pessoas da minha época já acusavam o ET Bilu de ser uma fraude, como o programa CQC, lá do Danilo Gentili. Assim que nem na época de Tácito, pessoas já acusavam Jesus também de ser uma fraude, como por exemplo Celso, lá de Orígenes contra Celso, ou Trifon, lá no diálogo dele com Justino, já acusavam de ser uma fraude. E aí, então eu devo ignorar as acusações de fraude, pegar uma narrativa de um fato e tomar como verdade? Eu estou narrando para gerações futuras a possível origem da seita, que começou lá em Goiás, com Bilu, etc e tal. Isso prova que o ET Bilu realmente existiu? E aí? São perguntas honestas que eu faço para vocês. Tácito é inclusive um dos mais citados, né, como fonte histórica pelos cristãos. Mas olha o que Tácito disse aqui também, pessoal. Ó. Eu vou ler só as partes grifadas aqui, depois se quiserem vocês veem outro vídeo. Ó. Deixa eu ver, ó. Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, prostou-se de joelhos e implorou, soluçando, né, a Vespasiano, uma cura pela sua enfermidade, a conselho do deus Serapis, que era o deus da cura, a quem o povo cultuava, entregando-lhes com superstição mais do que a qualquer outro. Inclusive tinha vários templos, né, do deus Serapis. Nós temos provas arqueológicas disso. Aí esse cego suplicou a Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos e o rosto com guspe.
Outro doente, né, com uma mão doente, por conselho do mesmo deus Serapis, pediu ao mesmo Vespasiano que o César lhe calcasse com a planta dos pés. Aí, resumindo aqui, Vespasiano cuspiu nas mãos, ele tocou nos olhos do cego e o cego voltou a enxergar. Ele também curou esse homem aqui com a mão atrofiada, ó. Bem parecido com a narrativa lá do Novo Testamento. Vamos ver alguns detalhes? Primeiro, essa história também é narrada por Suetônio, Flávio Joséfo e Cássio Dio. Eles narram essa mesma história aqui, ó. Eu já mostrei em vídeo isso daqui. Segundo, nenhum desses três aqui, ó, Suetônio, Flávio Joséfo e Cássio Dio, mencionam que Jesus fez isso, nem semelhança. Eles podiam ter posto aqui, ó, semelhantemente fez Jesus. Nenhum deles diz isso. Mas eles falam que Vespasiano curou o cego. E aí? Ué, Tácito não é o grande historiador que é citado por todo mundo? Só que aí quando eu mostro para algum cristão essa citação de Tácito, que nem eu fiz lá no grupo, aí você tem um duplo padrão cristão. Vamos comparar as duas narrativas de Tácito. Essa aqui do boato lá de Nery, dos cristãos lá de Roma, e essa outra aqui do Vespasiano curando um cego e um homem com a mão atrofiada. Quando eu mostro que Tácito mencionou cristãos, amadinho, Tácito foi um grande historiador que testemunhou que já haviam cristãos no primeiro século. Tá vendo? Os ateus e vocês que são os hereges, são miticistas, que não aceitam que Tácito testemunhou Jesus Cristo. Agora, quando eu menciono que Tácito mencionou a cura de Vespasiano, isso é mentira. Isso é uma mentira de Tácito, amadinho. Tácito não é confiável. E aí, a minha pergunta honesta é a seguinte: por que Tácito é confiável nessa narrativa aqui, ó, e não é nessa? Por quê? Quer dizer então que eu pego da história só aquilo que eu quero, do historiador. O historiador falou dois fatos. O historiador falou que Nero perseguiu os cristãos em Roma, que não eram nem cristãos, mas eu estou considerando aqui só para mostrar o argumento. E Tácito também mencionou que Vespasiano curou um cego e um homem com a mão atrofiada. E aí? Por que uma narrativa vale e a outra não? Por que em uma Tácito é um grande historiador e na outra Tácito não é digno de confiança? Porque eu acredito? Porque eu quero? Porque eu não gosto? Desculpa, não é assim que funciona a história. Aqui, por exemplo, tem um outro documento histórico, uma carta de Adriano, lá do ano 107, onde ele fala que os cristãos adoravam o deus Serapis, o mesmo deus da cura mencionado ali. Isso aí não vale, amadinho, isso é mentira. E aí? Então, pessoal, aceitar fontes e negar outras fontes, ainda mais quando é a mesma fonte, Tácito, não é metodologia, é apenas crença. Se você vai fazer um exame histórico de uma época, se você tem um historiador que citou aquela época, como por exemplo Tácito, eu não posso pegar uma coisa de Tácito e aceitar como verdade absoluta, porque Tácito mencionou lá os cristãos, e negar outra coisa. Isso é dois pesos e duas medidas. Ou eu aceito tudo ou eu não aceito nada. Ou eu admito que Tácito foi um grande historiador que mencionou tudo isso, ou eu nego e falo que Tácito era um louco que só falava bobagem da sua época. Amadinho, mas Tácito que falou de Vespasiano era só uma bobagem da época. Tá, se era uma bobagem da época que o historiador fez questão de mencionar, por que isso aqui também não seria? Até porque a culpa lá de Nero, todo mundo sabe que Nero foi demonizado, né, pelos historiadores, né? Na verdade, é bem provável que o grande incêndio de Roma, segundo outros historiadores da mesma época, foi uma causa natural, uma vela que pegou fogo, sei lá, alguma coisa do tipo. Então não dá. Então a história tem que ter uma metodologia também. Ou se aceita todas ou não se aceita nenhuma, entendeu? Porque fazer esse tipo de atitude bipolar é desonesto. No caso de Tácito, a citação dele de Jesus, ela já foi amplamente analisada. Aqui, ó, quem quiser ver lá o meu vídeo, aqui é o esboço. Ó. Já passou até para a universidade aqui, ó. Christiane em latim. Aqui, ó, Christus ou Crestus, aqui, ó. Já foi tudo analisado. Aqui, ó. Então, eu não posso agir dessa forma. A história tem que ter uma metodologia, porque senão esses debates nunca vão sair do lugar, entendeu? Que nem eu digo sempre, quem acredita que Jesus existiu e não foi relatado, Ronaldo, eu acho que teve um Jesus e ele não foi relatado por ninguém. Ele passou despercebido. Eu acho muito, muito mais honesto a pessoa que fala isso do que a pessoa que fica se baseando em provas e evidências que já foram amplamente estudadas e descartam outras evidências do mesmo historiador. E evidências que não são concretas. Que nem eu falei, Tácito mencionar cristãos prova tanto que Jesus existiu, como, por exemplo, seguidores do ET Bilu provam que o ET Bilu existe. Então não dá, tá, pessoal? Com todo respeito, não temos uma evidência concreta. O que passa disso é meramente, como é que eu vou dizer, uma desonestidade intelectual. Acreditar no Jesus histórico eu até respeito. Ronaldo, eu acho que ele existiu, mas não foi mencionado, ele passou discretamente.
Beleza, agora, essas narrativas de Joséfo, Tácito, Plínio Jovem, Marbar Serapião, Suetônio, elas já foram todas analisadas, pessoal. Elas não provam, com todo respeito, absolutamente nada, tá bom? Paz a todos.